Agora com o nosso quadro Animais da Cidade, com Eliomar Russi, o Mazinho, que já está programando o feriado de amanhã. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Muito bom dia ao nosso convidado e também a todo o nosso público ouvinte aí. A agenda é tão apertada, Jorge, que eu confesso a ti que nem pensei no feriado de amanhã. Que coisa nem boa. Nem lembrei do feriado de amanhã, né? Para nossos trabalhadores. Nem lembrei do feriado. Ele tá tonto desde domingo lá, depois do jogo do Botafogo. Hoje nós temos aqui Vou falar do Criciúma, hein? Não, melhor não falar de futebol, né? Melhor deixar para lá, né? Estamos recebendo o veterinário Utan Antonioli, que está com a gente. Bom dia, Utan. Obrigado pela visita. Bom dia, caro ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês, falando sobre o Dia Mundial da Veterinária, né? Olha que data importante, né? Muito importante. Foi dia 22 passado, né? E a gente tem muito orgulho disso, né? É Dia do Trabalhador amanhã, Dia Mundial da Veterinária e essa especialidade que chegou, né, para um avanço, eu acho que uma modernização a partir do momento que chegou, né, Mazinho? Exato, e fiz questão de convidar o Utan, Jorge, em homenagem a todos os veterinários, porque ele tem uma experiência de décadas aqui na nossa cidade, né, um profissional realmente muito gabaritado e não precisamos falar a idade, Utan, mas evidentemente que você já passou muita coisa, né? Está aí no mercado ainda com toda a força, com toda, vamos dizer assim, a fluidez acima de tudo, com as novas técnicas, com tudo aquilo que acabou se adaptando. Então eu queria comentar um pouco contigo em relação a isso, né? Essa passagem do tempo. Como é que se encontra hoje a medicina veterinária? Muitos estudantes também nos ouvem, futuros profissionais, né? Como é que você vê a tua profissão passado essas décadas e momento atual em relação aí à nossa sociedade? A evolução, como em quase tudo na vida, evoluiu muito, né? A veterinária acompanhou essa evolução e eu pude vivenciar isso porque em três décadas, né? Mais de 30 anos já que eu saí da faculdade, o comportamento, o tratamento de um animal há 30 anos atrás é muito diferente do de hoje, né? Aumentou muito o respeito, o amor, né? Os animais são muito mais valorizados, né? Porque eles estão aí há milhares de anos, né? Nos servindo, né? Nos ajudando, né? Então, nada melhor do que honrar isso, né? Prestigiar isso, né? O próprio conceito, né, Utan, de bem-estar animal, isso é um conceito mais novo, isso não tem lá de trás, né? Isso é um conceito mais recente, né? Perante a sociedade. Eu vivenciei bastante isso, né? Porque eu, antes de ser veterinário, eu trabalhei numa clínica veterinária, eu era auxiliar, né? Uhum. Então, o modo como era tratado o animal naquele tempo, há 35 anos atrás, 38 anos atrás, era bem diferente, sabe? Não se tinha o respeito e a importância que tem hoje em dia, né? Então, assim, para mim foi difícil, sabe? Vivenciar aquele tempo, né? E lembrar daquele tempo é muito ruim, sinceramente, sabe? Então hoje está muito melhor. Hoje a gente, as pessoas cuidam, tratam muito melhor do que antigamente. Mas ainda tem os seus problemas e não são poucos, né? Sem dúvida. Mas vamos lembrar um pouquinho lá de trás, por exemplo, ainda tinha a famosa carrocinha em alguns municípios, onde você fazia o extermínio, literalmente, dos animais de rua. Né? Olha, e com muita crueldade, né? Aqui no Brasil. Muita crueldade. No Brasil, eu conheci isso em Curitiba, conheci em São Paulo, capital. Ainda tinha, na década de 90, esse trabalho e fazia-se. A própria população chamava. Olha, recolha. Você vê em filmes, vê em desenho animado, acontecia na prática. E aí a vida real, ou seja, a crueldade, como você está falando, era o extermínio realmente numa quantidade de animais. Né? Era a forma de diminuir a população de rua, por exemplo. Sim. Eu fico pensando assim, né? Como as pessoas pensam em relação a isso, né? Ainda tem muita gente atrasada, muita gente
que não tem assim a cabeça mesmo assim para pensar, esse cachorro precisa disso, né? Eu tenho condições de proporcionar isso para esse meu animal, né? Uma boa alimentação, cuidar dele, né? Ter um espaço. Isso ainda está bem ruim, né? Precisamos evoluir, né? Muito. Eu acho que condições financeiras ajudam muito, né? Então, eu acho que o Brasil é um país que cada vez está ficando mais rico, né? Mas, assim, ainda tem muita gente que não tem condições nem para si mesmo, Exatamente. né? Que dirá para ter um animal, Exato. né? Por isso a importância, né, Otando, do poder público cada vez mais despertar para essa realidade, né? Entender também o seu papel nessa conjuntura, principalmente em relação aos animais de rua, chamados errantes, que não têm um dono, um tutor necessariamente, e que as leis possam coibir aqueles que abandonam, aqueles que literalmente promovem esse ato, porque se o animal está na rua, ele não nasceu sozinho. Alguma coisa aconteceu para ele estar na rua, né? E geralmente a interferência de algum ser humano nesse sentido. Olha, o poder público, sabe, eu até é difícil falar disso, né? Porque a gente vê cifras de milhões e milhões, né? Lá no poder público, né? E aonde que está a separação disso? O quanto que pode-se ajudar os animais, as pessoas, né? Nossa, temos que evoluir muito ainda. Uma transparência nesse sentido, né? Exato. Então, o que dá para falar para os novos veterinários que vêm aí? Aqueles que estão na universidade, que estão estudando nesse momento, que áreas hoje de atuação seriam as mais promissoras? Você que tem a tua clínica há muitos anos, você é um cara bastante conhecido aqui em Blumenau. Que dica você deixa para os jovens, para esses novos profissionais que amanhã estarão também no mercado de trabalho? Assim, o mercado pet brasileiro, se não me engano, é o segundo ou terceiro no mundo, segundo, né? O segundo, né? Uhum. Perde só para os Estados Unidos. Exato. Mas, assim, são cifras muito grandes lá, muito maiores do que a nossa, né? Uhum. Então, eu acho que nós temos muito que crescer ainda, que é um mercado que ainda está se ampliando, né? Que assim gera muito ainda emprego para veterinário, né? Mas a veterinária é muito ampla, né? O mercado pet é um mercado que não é um mercado difícil, porque você sai da faculdade, praticamente você já pode montar uma clínica, ter um trabalho, né? Como veterinário de pequenos animais, né? Emprega muito ainda, né? Mas o Brasil é grande, a gente tem os animais de pecuária, né? Isso que eu falava, é muito além do mundo pet, né? O pet é só um segmento dentro da medicina veterinária. É só um segmento. Tem um ramo de atuação enorme, né? Cachorro, gato, cavalo, porco, galinha. Dentro da própria indústria, inclusive, né? A indústria emprega muito, né? Mas, assim, já é um mercado já um pouco menor. Assim, eu diria que o mercado pet, ele é um mercado muito grande e que está em franca expansão. Promissor. Né? Bastante promissor. Sem dúvida. Pegando esse gancho, Tan, nosso tempo aqui ele corre bastante, eu queria tratar um pouquinho contigo da questão do cão-joca. Ele repercutiu muito, levou muita evidência a questão, inclusive, da supervisão veterinária, porque aquele animalzinho, um golden, que foi viajar de avião com seu tutor, acabou parando no destino totalmente contrário ao que deveria, parou lá em Fortaleza, no Ceará, quando deveria ter ido ao Mato Grosso, e aí gerou todo um problema de volta desse animal, depois de várias horas dentro de uma caixa, literalmente, e ele vem a falecer, até agora não se sabe se como, mas quando ele chega a São Paulo de volta, depois de 10 horas, ele já encontrava-se morto dentro daquela caixa, que aliás, só para o transporte, Jorge, daquele animal, o tutor pagou R$ 2.500. Não é qualquer valor para transportar além de tudo um animal enquanto bagagem, né? Como é que dá para falar um pouco sobre isso, Uta, em relação à temperatura, condicionamento, o transporte desse animal numa aeronave? Olha, foi um descaso completo, né? E eu me pergunto assim, por que um animal que seja dócil, que seja adestrado, que não esteja com parasita, que não esteja
doente. Por que que ele não pode viajar junto com a pessoa? Me fala, gente, porque vai chegar um dia que eu acho que vai poder. Né? Muitos cães pequenos já podem, né? Exato. Mas tem que ter um porte muito pequeno, né? E os animais um pouco maiores, né? Vamos ver se abrimos um mercado aí para isso, né? Porque chama atenção, o Tan, Jorge, amigos ouvintes, inclusive, o próprio fechamento da caixa, para ter uma ideia, ali vai de torno de 12 a 20 lacres, de acordo com o peso do animal. Ou seja, no momento de emergência, você tem inclusive um impeditivo ali para abrir aquela caixa, de tanto lacre que ela possui. Isso literalmente é um comportamento de bagagem, Tan. Você está olhando ali para uma mercadoria de valor, mas não é um objeto, é uma vida que está ali dentro. E esse animal passou mais de 10 horas nesse compartimento de bagagem entre ida e vinda em relação à própria questão do translado errôneo que ele foi destinado. Quando a bagagem, a gente sabe que isso é muito comum. Quem viaja de avião rotineiramente já teve a sua bagagem em algum momento extraviada ou destinada a algum destino literalmente errôneo. Mas ali é uma vida, de novo repito. E aí essa vida infelizmente se foi. Nada recupera. Né, o cuidado teria que ser ultra super reforçado, não é? Porque é isso aí, é uma vida, o animal não pode sofrer com muito calor, né? O animal não pode sofrer com descompressão, uma série de fatores fizeram com que esse animal acabasse falecendo, né? Isso foi uma lástima, foi um baita descaso das pessoas. Onde é que está o amor dessas pessoas? O cuidado com esses animais foi pago para isso, né? Então, o mínimo que tem que ter uma pessoa ali que tivesse um pouco de senso de responsabilidade, que está vendo aquele animal, que desse uma água, uma comida, colocasse ele num lugar, olha, não deu certo, foi para outro destino, vamos dar um jeito nisso, vamos tratar esse animal, né? Esqueceram tudo isso. Quando chegou no Ceará, inclusive, né, abre essa caixa, deixa esse animal andar um pouco, deixa ele fazer as suas necessidades fisiológicas, tinha uma garrafa de água acoplada na caixa, que essa garrafa vai esquentar, inclusive com a temperatura, e o animal não vai consumir essa água dessa forma. Então é outra bobagem. Você olha para aquilo a princípio, não, mas ele está hidratado, tem uma garrafa de água ali. Isso é uma bobagem, não tem como ele consumir essa água. E me espanta ainda, Jorge, o delegado da Polícia Federal, principalmente o de São Paulo, quando foi dar a entrevista para os grandes veículos de imprensa, dizendo que espanta ele, inclusive, que há um tempo atrás não se tinha uma preocupação tão grande com relação aos animais. Ninguém pediu a opinião dele nesse sentido. Ele está lá para cumprir a missão dele e investigar o que ocorreu, não saber se a opinião dele é contrária ou favorável a esse tipo de acontecimento. Quer dizer, lamentável. Um profissional que recebe uma remuneração de nós, contribuintes, do erário, né? O dinheiro dele é público, ele é um servidor público, mas que ainda não entendeu a missão que ele ocupa. Não é para opinar, mas sim para exercer a função de delegado da Polícia Federal. Então, já vê que o próprio descaso começa pela autoridade que deveria estar investigando, ou seja, dificilmente teremos uma resposta a curto e médio prazo. Mas tem um lado bom disso, né? Pelo menos você sabe como é que eles pensam. Sem dúvida. Esse dúvida. É o lado bom, que cria a possibilidade de se ter uma pressão popular para mudar esse pensamento acima de tudo. Eu só queria aproveitar essa oportunidade de falar desse animal que viajou de avião. O que a gente pode pegar de exemplo, por exemplo, e preocupação para quando a gente transporta de carro, né? Em longas viagens, por exemplo, e no verão, né? Por exemplo, né? O que isso pode servir de reflexão para quando a pessoa vai viajar com a sua família, com seu animalzinho, dos cuidados que deve ter, né? Para não passar por uma situação semelhante. Uta. Sim, esse transporte, uma vez chegou um caminhão que fazia esse transporte lá na clínica, ele estava trazendo cães, fazia o Brasil inteiro. Ele foi pegar um cachorro na clínica e ia levar, se não me engano, para São Paulo. E fazia só o transporte de animais. Era várias gaiolinhas dentro de um caminhão refrigerado, né? Eu achei interessante, nunca tinha visto isso, né? Eu nem sabia que existia. Então tem uma empresa aí que faz esse tipo de transporte. Já fazem alguns anos, já não me lembro mais, já faz uns 4 ou 5 anos, eu acho. Então eles faziam esse transporte, né? E eu achei bastante interessante, né? Apesar de que
Eu achei a gaiola um pouco pequena, né? Eram vários animais, né? Foi feito para isso, né? Assim, era tipo andares assim, né? Dentro do caminhão, não sei, poderia colocar, eram muitos cães ali dentro, né? E a viagem eu achei assim estranho, que poderia demorar até uma semana. Uma viagem que poderia ser feita em um dia, eles davam o prazo de poderia demorar até uma semana. Achei demais isso, um cachorro ficar dentro de um caminhão uma semana, né? Mas eu acho que isso está se evoluindo, isso está se crescendo. Acho que se as pessoas pagam e tem um bom tratamento do animal, é uma opção, né? Também. Mas né? o que os proprietários sempre têm que avaliar? Isso é fundamental avaliar. Se não tiver isso, nem contrata o serviço. Refrigeração, né? Manter a temperatura baixa, né? É uma coisa, é importantíssima, né? Fornecer o alimento, deixar o animal sair para algumas horas de exercício, né? Você vai fazer uma viagem longa, você dá uma parada de tempo em tempo, né? Não dá para você tocar direto 24 horas, né? Aí vai no banheiro, se alimenta. Mesma coisa o animal é uma vida. Tem que alimentar, fazer um exercício, fazer as necessidades, né? É isso aí. Ô Jorge, eu pegaria a tua pergunta, eu acho que o carro não é nem a maior preocupação, porque daí o tutor está dirigindo, enfim, ele tem mais controle. O problema são os ônibus. Os ônibus, a viagem nas rodoviárias, onde esse animal também vai no compartimento de bagagem. Tem muita gente que muda de estado, né? Exato, e vai de ônibus. Exato. Então, esse ônibus, quando faz a parada para o lanche, para a refeição, esse animal tem que ser liberado. Esse tutor tem que estar esperto quanto a isso aí. Porque o animal de grande porte, ele acaba embaixo no ônibus também. Ele também vai no compartimento de bagagem. E aí é o problema. Lá é quente. Lá é muito quente. Então, isso é muito discutível no meio. Porque realmente, nos tempos atuais, onde tudo se avança, já tem que se reanalisar essa questão aí. O Brasil é um país muito quente. Ainda mais regiões como o Norte e Nordeste. Isso é um absurdo, literalmente. Imagina o calor que não faz no compartimento de bagagem com a vida lá dentro. Então, viagens muito longas. O Brasil é um país continental. Então, lá, realmente, para você trocar de um estado para outro, se aqui no Sul já alcança certas distâncias, você imagina no Norte e no Nordeste, por exemplo. Então, não dá. Evidentemente que você tem que ter muito esse cuidado e o tutor tem que ficar muito atento, porque, infelizmente, as empresas ainda não dão o valor que deveriam. Elas sabem cobrar bem. Porque, de novo, esse caso desse cão Joca, ele é revoltante em todos os aspectos. Meu Deus, R$ 2.500 é um valor exorbitante. Você tem que levar esse animal, mas muito bem acomodado no compartimento de passageiros. Não tenha dúvida. Poxa, agora, o valor desse patamar e o animal é só mais uma bagagem? Isso não tem como classificar uma situação como essa. Então, que sirva de alerta. Eu acho que agora vem toda uma parte aí de preocupação, até mesmo dos nossos parlamentares, porque evidentemente agora a causa animal chama bastante atenção. Ganha repercussão. E vai ter aí talvez muito provavelmente daqui a pouco uma lei intitulada aí Joca, mas que venha de fato e possa ser cumprida para mudar esse panorama, porque é evidente que não é o primeiro caso e por enquanto não vai ser o último. As pessoas continuam tendo que viajar, levar o seu animalzinho de estimação e investe muitas vezes o que não tem para poder levar o seu companheirinho junto, e aí uma situação como essa é revoltante. Acho que essa é a palavra melhor que define tudo isso aí, né? Tá certo. Algo mais, Mazinho? Eu quero agradecer o Utan mais uma vez, meu querido amigo, profissional de grande gabarito. Utan, onde é que o pessoal te localiza? Como é que faz para tirar alguma dúvida ainda com a tua experiência? Enfim, toda a possibilidade de lhe encontrar aí para alguma coisa adicional. Nós estamos com a clínica lá na rua Benjamin Constante, né? 2433, lá na Vila Nova, né? O telefone 99983-1806, né? A gente é pós-graduado, 2 clínicas de cirurgia, 2 pós-graduações, né? Clínica de felinos também. A clínica faz todo o diagnóstico e tratamento de cão e gato, né? Várias especialidades, né? E a gente está firme aí na luta. A população precisar, é só contactar com a gente, tá bom? Obrigado, hein? Maravilha. Obrigado, um abraço, ótima semana, Mazinho. Um abraço, ótimo feriado, ótima semana. Valeu, Jorge. Ficamos com 2 assuntos pendentes para a próxima. Vamos falar aí da empresa amiga dos animais. Isso. Né? E da questão dos defensores independentes. Exato, né? A vacinação gratuita
para essas protetoras independentes cadastradas na Prefeitura de Mais Blumenau. tempo a gente fala no próximo quadro em relação a isso aí. Meu abraço muito especial a todos os trabalhadores. Jorge, parabéns pelo seu dia, merecido a todos nós, acima de tudo. Um abraço ao Tam, obrigado aí pela presença. E a você, Jorge, os amigos ouvintes, internautas também. Um abraço muito especial, um bom resto de semana, bom feriado a todos. Obrigado, Mazinho.